Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um dia de aula, mais um dia de aumentar o nosso conhecimento da Palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de aulas Apocalipse, Revelação. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6. Então, nós vamos iniciar o capítulo 6 falando sobre a abertura dos selos, e vamos meditar nisso daqui. Mas antes eu te convido a orar, se for possível, que você possa me acompanhar para a gente começar a aula. Senhor Deus, Pai, obrigada, Senhor, por este dia, por essa oportunidade, que o Senhor seja a nossa direção, que nós possamos compreender a Tua palavra, Senhor, que o Teu Espírito venha ministrar em nós e que nós possamos, Senhor, ter entendimento, que o Senhor nos gere fé no nosso coração, Senhor. Nós pedimos pela aula de hoje, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Bom, capítulo 6. Antes da gente começar a olhar parte por parte, eu vou fazer uma leitura rápida do capítulo inteiro, só para a gente, conhecer ele um pouquinho. Claro que eu vou falar detalhadamente, mas agora eu vou fazer uma leitura bem rapidinho, então se quiser acompanhar ou só ouvir. Começa assim. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com uma voz de trovão: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dado uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevadas por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Bom, antes de nós começarmos a meditar nos cavalos, o que poderia significar, vamos pensar um pouquinho sobre o tempo, né? O que os estudiosos dizem em relação ao tempo disso acontecer, né? Se as pessoas que defendem a ideia de que foi todo o passado, então seria referente ao Império Romano, ou ao futuro, né? O futuro se referiria, então, na grande tribulação, que seria ali entre o Apocalipse 6 e 19, quando Deus, né, descesse com a ira dele. E se referiria então ao capítulo 9 de Daniel, que seria a 70ª semana. Eu não vou explicar essa parte aqui hoje, né? Só para a gente entender que seria algo futuro. Mas qual seria a outra possibilidade? De ambas, né? De realmente se referir a um tempo do Império Romano, porque o povo que recebeu, né, o Apocalipse, a Igreja de Cristo naquele tempo, vivia essa realidade, né, de perseguição, de guerras do império, né? E também seria uma realidade futura, né, de um reino no sentido de um império futuro, no qual isso tudo voltasse a ser uma realidade de guerras também, dentro de destruição também, como foi no tempo do Império Romano. Bom, dito isto, vamos aos detalhes, né? No capítulo 6, ele vai do versículo 1 até o versículo 17. Hoje, nós vamos falar apenas do 1 ao 4, tá? Então, nós vamos falar sobre o cavalo branco e o cavalo vermelho. Então, esse é o nosso foco hoje. Mas, começando a falar sobre os 4 cavalos. E lembrando que nós já vimos bem nas aulas anteriores, o que se refere, então, ao número
4, né? Então, o número 4, ele envolve a criação de Deus, né? O governo e autoridade, governo e domínio, desculpa. Então, é Deus dominando sobre todas as coisas, no domínio eterno, celestial, territorial, domínio da revelação, domínio das nações. Então, a gente pode ver como exemplo, né, o juízo também de Deus. Nós podemos ver, então, como Deus, ele usa o número 4 muito ao nosso redor no que existe, né? Então, são quatro cantos da terra, né? No sentido, terra não tem um canto, mas no sentido leste, oeste, norte, sul. Os quatro elementos do universo, terra, fogo, água, ar. Quatro estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Quatro fases da lua, crescente, cheia, minguante, nova. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro seres viventes, né? Que é homem, leão, boi, a águia. Os quatro cantos do tabernáculo, né? Que as tribos de Israel ficavam divididas. E os quatro cavaleiros de Apocalipse, e vai muitos quadros aqui, né? Então, significa o governo de Deus. Então, quando Deus quer falar que ele está na totalidade, quando envolve a criação, né? Ou seja, tudo aqui embaixo para nós, é, ele usa então esse número 4 no sentido de total, de governo, de domínio. Bom, então agora nós vamos para uma leitura mais detalhada do comecinho do capítulo, que eu li bem rápido, né? E nós vamos então falar agora do selo 1, né? Do primeiro selo, da abertura do primeiro selo. Então vamos na leitura. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos sete selos. Então, quem abre? O próprio Jesus abre o selo. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Então, nós vamos falar agora sobre o cavalo branco, né? Bom, especificamente, o que que esse cavalo branco, né, de características, o texto nos apresentou? Que ele tem um arco, que ele tem uma coroa, né? No caso, o cavaleiro, né? O cavalo, né? Verdade, o cavaleiro, desculpa. O cavaleiro tinha um arco, uma coroa, vencedor, e ele determinado a vencer. E quais seriam então as possibilidades, né, de a gente compreender que representaria o cavalo branco, né, o seu cavaleiro? Bom, representaria então, vamos falar da primeira opção. São quatro opções, né? Eu não sei se existem outras, mas dentro do que eu pesquisei e estudei, essas são as principais opções, tá? Seria então Jesus, ou a pregação do evangelho, ou o anticristo, ou uma vitória militar. Então, vamos falar um de cada vez, né? O que que seria isso, Renato? Uma das possibilidades de interpretação de quem seria esse cavaleiro, né? Vamos voltar aqui no texto rapidinho. O cavalo é branco e o cavaleiro empunha um arco e tem uma coroa e ele está determinado a vencer. Então, assim, qual a possibilidade de quem seria esse cavaleiro? Então, como eu disse, a primeira delas seria Jesus, né? O que a gente vai ler aqui. Por que que então alguns defendem a ideia de que Jesus poderia ser o cavaleiro, né, do cavalo branco? Por alguns motivos, né? Inclusive pela cor, que o branco no Apocalipse ele sempre remete a coisas divinas, de pureza, né, de vitória, de santidade, é uma cor boa, referente a coisas positivas. Então, a gente também pode ler lá em Apocalipse capítulo 19, que descreve Jesus, né? Então fala: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco. Então aqui fala de um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido de um manto tingido de sangue, o seu nome é a Palavra de Deus, né? Jesus é o Verbo, né? Que se fez carne. Os exércitos do céu o seguiam,
vestidos de linho fino, branco e puro, então a cor, né? E montados em cavalos brancos também. Então, quem defende a ideia de ser Jesus o cavaleiro, né, se baseia muito nessa passagem e no sentido dos elementos, né? Aqui, o Jesus do Apocalipse 19, ele tem uma espada. Lá, o cavaleiro, ele não tem uma espada, ele tem um arco. Mas mesmo assim, quem defende essa ideia, as pessoas diz que a gente não pode descredibilizar de não ser o mesmo pela diferença de ser espada ou arco. Bom, e quem não concorda muito com essa ideia, diz o seguinte, que como que Jesus é aquele que está quebrando o selo, abrindo o selo, e ele seria ele mesmo o cavaleiro. Então, tipo, ele quebrar o selo para ele mesmo sair. Então, as pessoas dizem que não faz muito sentido isso, né? Alguns estudiosos que não gostam dessa ideia de falar que é Jesus. Outra questão dos que não concordam com essa ideia de ser Jesus, eles defendem que os cavalos seguintes, que é o vermelho, o preto, o baio, né? Eles são negativos, né? São cavalos que vão acontecer sofrimento, tragédia, morte, sangue. Então, para eles não faz sentido só o primeiro cavalo ser positivo e todos os demais algo negativo, tá? Certo? Então, Jesus é a opção. Opção número 2, pregação do evangelho, né? Bom, a pregação do evangelho é a segunda ideia sobre quem seria esse cavaleiro, né? Então, seria como se fosse um representante da pregação do evangelho. Essa ideia defende, então, que seria a primeira ação de Jesus. Então, quando ele sobe aos céus, ele pega o livro, né? Então, é como se fosse, assim, a primeira ação dele reinando. E é muito associado também com Jesus, o que? Derramar o Espírito Santo lá em Pentecostes. E o povo começar a virar suas testemunhas com o poder do Espírito e pregar o Evangelho por toda a terra, né? Então seria Jesus mesmo criando as condições para que o Evangelho fosse pregado vitoriosamente pelo mundo todo. E então seria vencendo para vencer, né? Então, vencendo as perseguições, ou seja, ninguém conseguiria segurar a pregação do evangelho depois dessa abertura desse selo nesse sentido. E a gente pode ler lá em Mateus 24, né, que Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, essa é uma ideia possível das pessoas que defendem que seria a pregação do evangelho, né? Então, as duas primeiras opções, né, que é Jesus e o evangelho, o nosso time ganha, né? Então, nós estamos no time de Jesus. Então, de toda forma, se for o próprio Jesus, o evangelho seria uma vitória mesmo, seria um cavalo vitorioso no sentido do time de Jesus. Mas tem as outras duas opções que poderia ser esse cavaleiro, né? Que seria o anticristo, ou depois a gente vai falar da vitória militar, que também não vai ser bom para nós, né? Então, esses dois últimos aqui não é bom para nós, os dois primeiros seriam, né? Bom, então por que seria o anticristo se o cavalo é branco, se tem coroa? Seria então como se fosse uma imitação de Cristo, né? Um falso Cristo. Porque o inimigo ele tem, né, esse hábito de ser um copiador das coisas de Jesus, né? Então é como se ele fosse fingir mesmo, né? Então a gente pode ler em Mateus 24 que Jesus disse: Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, esse cavalo, sendo o cavaleiro anticristo, seria um cavalo que se oporia a Cristo. Então, como se ele fingisse ser algo positivo, então ele vem apresentado de branco, com um arco, uma coroa, é, mas ele ia seduzir as nações com engano, né? Seria conquistando vitórias com uma falsa paz, uma falsa ideia positiva, e seria então num momento futuro, tá? Se fosse o anticristo.
certo? Então vamos para a nossa última opção: vitória militar. O que seria vitória militar? Seria então uma associação. Se for no sentido do passado, seria o Império Romano, mas no futuro também seria no sentido do que o Império Romano representou naquele tempo. Então, seria assim: no passado representaria, então, no povo daquele tempo, ouvindo aquilo ali, seria essa expansão do Império, essa conquista militar dele, né, a vitória, ele era um grande, grande império. E no futuro, então, representaria um domínio do anticristo, né, uma falsa prosperidade também, uma estabilidade que surgiria, mas numa conquista mesmo militar. Então, seria como se fosse um novo Império Romano, né, representado no futuro, nesse cavaleiro aqui, saindo para vencer, né, numa vitória mesmo de conquista, de domínio mesmo do povo. Então, sobre os cavalos, sobre o cavalo branco e o cavaleiro, essas são as nossas opções. Mas eu gostaria de ler para vocês outras passagens antes da gente falar da abertura do selo número 2 e do cavalo vermelho. Eu queria ler para vocês outros lugares da Bíblia onde nós podemos encontrar os cavalos, né? A gente é muito curioso, eu gosto de olhar para todo lado, né? Vamos olhar para tudo. Bom, nós podemos achar cavalos, né, lá no livro de Abacuque. Então, eu vou ler duas passagens em Abacuque, que é o capítulo 3, no versículo 9, e depois eu vou ler o 12 e o 13. Porque aqui em Abacuque você consegue ver os cavalos em dois sentidos, né? Positivo e negativo. Então, nessa primeira passagem diz assim: Era como os rios que era como os rios que estavas irado, Senhor. Desculpa. Olhei errado. Vamos de novo. Era com os rios que estava irado, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou? Quando cavalgastes com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas. Pausa. Fendestes a terra com rios. Então aqui a gente consegue achar os elementos, né? Cavalo. Aqui está falando carros vitoriosos, né? A gente vai ler uma passagem lá em Zacarias que tem carros também. No Apocalipse não tem os carros, só os cavalos. Aqui também não cita a cor dos cavalos nessa parte que eu coloquei, mas ele fala sobre a fúria de Deus vindo, né, com esses cavalos vitoriosos, preparado um arco, né? Então também dá para associar um arco a Deus, a Jesus, sim, ou um arco no sentido do juízo dele mesmo, podendo ser esse cavaleiro em qualquer uma das quatro opções também, o arco no sentido mesmo de ver com a vitória. E a gente vai ler também Abacuque, capítulo 3, versículo 12 a 13. Com ira andastes a passos largos por toda a terra. Tá vendo? Com ira, os cavalos, né? E com indignação pisoteastes as nações. Saístes para salvar o teu povo e para libertar o teu ungido. Esmagastes o líder da nação ímpia. Tu o desnudastes da cabeça aos pés. Então aqui ele está falando já de uma salvação, né? De uma destruição dos inimigos, uma indignação com as nações. Então a gente pode ver aqui Deus ao mesmo tempo trazendo esse juízo para as nações, essa fúria, e ao mesmo tempo ele sempre pensando na salvação do seu povo, né? A gente pode ver essa questão dos cavalos aqui em Abacuque. Agora nós vamos dar uma lida em Zacarias, então. Nós vamos ler o capítulo 6. Você consegue ver cavalos também em Zacarias capítulo 1.
Mas eu preferi colocar só o capítulo 6 porque lá no capítulo 1 eles estão um pouco diferentes as cores, então eu queria colocar um mais específico, parecido com o Apocalipse do capítulo 6 também. Então vamos dar uma espiadinha aqui nos cavalos do Apocalipse, do Zacarias capítulo 6. Então vamos lá. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens. Então aqui em Zacarias tem as carruagens, né? Que vinham saindo no meio de 2 montanhas de bronze, que, né, dá uma sensação de brilho mesmo. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, a segunda cavalos pretos, a terceira cavalos brancos e a quarta cavalos malhados, né, que eles falam também baios, aquele marrom amarelado. Todos eram vigorosos. Então, o cavalo também tem esse sentido de força, de poder, né? Um símbolo, né? Perguntei ao anjo que falava comigo: o que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? Ou seja, a nossa dúvida. O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus que acabam de sair da presença do soberano da terra. E a passagem continua. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. O que tem lá no norte? Os inimigos, né, do povo, principalmente os babilônicos. No sul, os egípcios, né? Então, aqui tem cavalos brancos, vai em direção ao ocidente. Então, do lado tinha o mar, do outro lado tinha o deserto, né? E aqui tem cavalos malhados, que é os baios, né? Vão para a terra do sul, no caso, no sul, onde ficavam os egípcios. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. Então, o que que dá uma ideia de que eles estão vasculhando a terra, né? Checando todos. E por que 4, né? No sentido de a terra total. E também no sentido dos 4 cantos da terra, né? Terra tem canto, Renata. Leste, oeste, norte, sul. Então o anjo lhe disse: percorram toda a terra. Então, tá vendo? Eles estão vasculhando a terra, percorrendo, e eles foram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao meu espírito naquela terra. Dá um sentido de que venceu o inimigo, né? Os do norte. Então, quem seriam os cavaleiros? Para as explicações que eu andei pesquisando, seriam anjos, né? Os anjos com a missão de Deus, porque aqui os cavalos, dizem, como a gente leu, os cavalos são representados, são os 4 espíritos dos céus, né? Então, é Deus sondando toda a terra, nesse sentido, né? O símbolo seria isso. E os cavaleiros, então, dos cavalos seriam, aqui não fala que tem cavaleiro, mas a gente supõe, né? Seriam então anjos, né? Fazendo a função que eles já fazem mesmo de vasculhar a terra, de um exército de Deus, dos guerreiros de Deus, né? Então seria nesse sentido. Bom, vamos continuar então, depois que nós demos uma passada no em Zacarias, em Abacuque, agora vamos voltar para o Apocalipse. Agora nós estamos em Apocalipse de volta, vamos ler de novo o livro, no selo número 2. Então vamos lá, nós estamos então no versículo 3 e 4. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Bom, então, num resumo, esse cavaleiro vermelho, esse cavalo vermelho, cavaleiro, né? O que que eles têm? Uma grande espada, ele tem poder para tirar a paz da terra e para fazer com que os homens se matassem. Então, trouxe uma inquietação para a terra, né? Um problema aqui. Então, esse cavalo vermelho, ele representa o quê? Ele pode representar mesmo as guerras mesmo.
Então, a cor vermelha a gente pode associar aqui no sentido, não de vermelho, mas para aquela salvação de Jesus, o sangue derramado, mas um sentido de sangue derramado mesmo, de guerra mesmo. Então, é um cavalo que representa violência, conflito, morte. Nós também podemos associar o cavalo vermelho ao Império Romano, porque ele é um império poderoso, com muitas guerras, né? O seu poderio e as invasões. E não só as invasões também, a espada, ela pode ter o sentido de matar também os cristãos, matar uns aos outros aqui no sentido de guerra, mas também da perseguição dos cristãos, né? Da espada de derrotar aqueles que seguem a Cristo. Além disso, a gente também pode associar esse cavalo vermelho a uma condição humana que vai sendo deteriorada a cada dia mais, né? E isso vai aumentando as guerras, então, no sentido do ser humano mesmo, se destruindo uns aos outros mesmo, como se diz lá o cavalo, se matando, né? E derramando, então, sangue uns dos outros. Então, falamos, né, sobre a guerra, o sangue, a violência, o conflito, o Império Romano, a própria condição humana e a espada também no sentido de perseguição contra os cristãos. Bom, e eu vou ler uma última passagem hoje, porque a gente vai parar no cavalo vermelho. Então, nós não vamos abrir hoje o próximo selo, vamos abrir na próxima aula. Nós vamos ler então agora o Mateus 24 para associar esse cavalo vermelho. Que seria então Jesus dizendo: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então aqui Jesus ele adverte os discípulos sobre essas guerras, sobre os rumores de guerra, sobre nação contra nação e reino contra reino. O que nós podemos associar, né, ao cavalo vermelho, então, que seria essa destruição de uns aos outros. Certo, pessoal? Então, chegamos ao fim dessa aula de hoje. Eu encorajo vocês a lerem a sua Bíblia em casa, né? Peguem as passagens, leiam vocês mesmos. E os versículos que foram lidos aqui, eles estarão na descrição do vídeo. E as aulas anteriores a esse vídeo, né, já vão ser colocadas aos poucos, para que vocês possam acompanhar o curso todo do Apocalipse, tá bom? Então, muito obrigada pela presença e até a próxima aula. Tchau, tchau.